Olá, que bom estar com você na lição de número 12. Nós estamos nessa semana estudando alguns conceitos sobre como evangelizar nas cidades. O título é bastante sugestivo: Ministério Urbano no Tempo do Fim. Ao estudar a lição desta semana, eu concluí por 5 conceitos que eu gostaria de passar a você e você então estudar, de repente com a sua classe, com seus alunos, discutir isso, aprofundar esses conceitos. O primeiro conceito é que, na verdade, o evangelismo nas cidades, especialmente nos grandes aglomerados urbanos, ele é um desafio para nós. Mas ao mesmo tempo que ele é um desafio, ele é uma grande oportunidade, porque aí encontramos as pessoas em grande quantidade reunidas num só lugar, com diferentes formações culturais, étnicas e etc. Todavia, mesmo sendo um desafio esses aspectos, eles se constituem para nós em verdadeiras oportunidades. Então, o primeiro conceito é esse: desafio e oportunidade. O segundo conceito, aliás, ainda no primeiro, dá para dizer que o apóstolo Paulo compreendeu esse desafio das cidades da sua época e compreendeu também as oportunidades. Hoje a gente vive um dilema, muitas vezes, entre a teoria e a prática. Às vezes se estuda muito sobre ministérios para determinadas pessoas, às vezes se pensa muito, se escreve muito e se faz pouco. Então, Paulo, ele, ao mesmo tempo que escreveu, que falou, que orou sobre esse assunto, ele foi para a ativa. E mesmo em lugares onde se achava que ele não conseguiria nada, ele conseguiu muita coisa, pelo poder do Espírito, é lógico, mas também por conquistar, envolver pessoas. Não é? Na Bíblia nós temos, por exemplo, a história de Áquila e Priscila, que Paulo os usou para um ministério urbano. Então, seria interessante não apenas acreditar que temos aí um desafio, mas também uma oportunidade. Segundo lugar, a igreja, nós, ao pensarmos em evangelizar as cidades, temos que analisar os diferentes tipos de solo. Aliás, um dos textos recorrentes na lição de todo o trimestre, nós já estamos na 12ª, o autor usou muitas vezes Mateus capítulo 13, que fala do semeador, a parábola do semeador, a semente do evangelho sendo semeada em diferentes tipos de solo, que representam o coração humano. Mais receptivo, menos receptivo, com alguma dificuldade para receber, com alguma facilidade para receber. Enfim, seria interessante, quando vamos evangelizar uma cidade, ou um bairro, ou uma região de uma cidade, pensar um pouquinho que tipo de solo temos ali, que tipo de pessoas temos ali. Talvez uma breve pesquisa, talvez uma conversa com pessoas que moram ali, para a gente entender pelo menos um pouco do que aquela gente realmente precisa. Não é? Terceiro ponto, terceiro conceito da lição dessa semana é: a igreja precisa criar ministérios de ajuda de acordo com essas necessidades. Faça uma pesquisa, aparecem as necessidades, então, logicamente, temos que criar ministérios que se adaptem a isto. Muitas vezes a gente está tentando ajudar as pessoas naquilo que elas não precisam, naquilo que elas, de fato, não estão necessitando naquele momento. Então, seria interessante se analisar o que essa gente precisa. Será que essa gente precisa de um curso como deixar de fumar? Será que essa gente aqui tem muito problema com adolescentes, com juvenis, que seria interessante termos aqui um clube de desbravadores, por exemplo, para começar o trabalho a partir dali? O que esta gente precisa? Seria interessante analisar os tipos de solo. Em terceiro lugar, e esse é um conceito extremamente interessante que o nosso autor da lição colocou, a igreja precisa, e isso está especialmente ali na lição de segunda ou terça-feira, não é? A igreja precisa criar ministérios de ajuda de acordo com as necessidades. Aliás, eu me equivoquei aqui. O quarto ponto: a igreja precisa distinguir entre eventos comunitários, isso está na lição de segunda, e serviço comunitário contínuo. O que é isto? Nós, às vezes, temos alguns eventos que são importantes. Distribuir cesta básica de alimentos para os pobres de uma região. Distribuir roupas. Uma campanha de doação de sangue.
medula, são eventos comunitários que são importantes, que são impactantes, que mexem com a igreja, com os membros e mexem com o povo da comunidade, criam uma expectativa favorável. Mas será que só isto é suficiente? Essa é a pergunta do autor, e que é muito bem colocada aqui. Então ele diz assim, nós temos que fazer uma diferença entre eventos comunitários e programas ou serviços comunitários contínuos, ou digamos, permanentes, onde a gente possa fazer de fato a diferença naquela comunidade e acompanhar o desenvolvimento das pessoas. Aqui nós podemos colocar aquela frase que você já conhece bem, que diz assim, é melhor você ensinar a pescar do que você simplesmente dar um peixe. Um evento comunitário é dar um peixe. Ensinar a pescar é exatamente isto, é ter um projeto social de desenvolvimento com aquelas pessoas. E aí, logicamente, você e a sua igreja vão determinar isto, né? E, por último, então, a igreja tem que estar aberta a novos programas e novos métodos, né? Ellen White tem um texto que está no Evangelismo, na página 70, que diz assim, novos métodos precisam ser introduzidos. O povo de Deus tem que despertar para as necessidades da época em que vive. Deus tem homens que ele chamará para o seu serviço. Homens que não farão o trabalho na maneira destituída de vida com que foi conduzido no passado. Evangelismo, página 70. Portanto, temos que estar abertos àquilo que o Espírito Santo nos der, para que avancemos esta obra de forma maravilhosa. E para terminar, então, para você discutir com os seus alunos, uma coisa assim bastante profunda e espiritual. Eu terminaria esta lição fazendo uma pergunta para os meus alunos. O que nós mais precisamos para evangelizar? Dos métodos, das estratégias ou de algo mais? E esse algo mais você sabe sobre o que eu estou falando. A nossa necessidade do batismo diário do Espírito Santo, da unção do Espírito sobre nós. Então discuta isso com a sua classe e discuta também sobre como podemos buscar mais o dom do Espírito Santo na nossa vida para que cumpramos a missão, terminemos e esperemos o Senhor Jesus voltar. Que Deus abençoe. A gente se encontra para a última lição desse trimestre, na semana que vem, a lição de número 13. Até lá, que Deus abençoe.